Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Gol. É o podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará, desde 1991, cuidando do seu cooperado. E faça o seguinte, se você está nos acompanhando pelo canal do YouTube, se inscreve no canal, dá um like, ativa as notificações para que o algoritmo do YouTube entenda que é um conteúdo relevante e aí divulgue para mais pessoas, que esse é o nosso objetivo, ajudar as pessoas levando informação com segurança e com qualidade. Lembrando também que nós estamos no Spotify, sempre levando um assunto sobre saúde e bem-estar. E a Renata trouxe alguém para conversar com a gente hoje, Renata. Nossa convidada de hoje é a Nirla Montezuma, falando sobre o que você espera do parto humanizado. Mirla, tudo bom? Nirla, né? Nirla. Nirla com N. As Isso. pessoas às vezes confundem com Mirla, né, Nirla? Sempre. Pronto, Nirla. Muito obrigado pela sua presença aqui para conversar com a gente, tá bom? Eu que agradeço. E para falar um tema parto humanizado, né? Você faz parte de uma equipe, né, multidisciplinar, Isso. você como enfermeira, né, faz parte ali de uma engrenagem, né, que faz todo esse processo tão, eu diria, complexo, mas mágico, né, que é o momento do parto. E hoje a gente vai falar um pouco sobre desmitificar, né, um pouco ver mitos e verdades sobre parto humanizado, não é isso? Isso. Comecei lá atrás. Sim. Comecei trabalhando no interior. Eu aprendi observando as parteiras, que já eram técnicas de enfermagem, mas antes eram parteiras. E aí, quando eu vim para Fortaleza, comecei a trabalhar numa instituição referência pelo SUS, convênio e particular também, da obstetrícia. Sim. E aí veio os incentivos, que veio a Rede Cegonha, né? Com todo o incentivo, também financeiro, né? Que isso... E aí mudou muita coisa. Mudou, inclusive, a estrutura, né? A gente acompanhava partos, leitos todos... Um vizinho ao outro, não tinha biombo para separar os leitos um do outro. E aí, com o incentivo da Rede Cegonha, a gente teve leitos separados, a presença do acompanhante, a presença da doula, protocolos de boa assistência, de boas práticas do parto e do nascimento. Então, foi uma revolução. E aí, o que eu vi acontecer no plantão era as mulheres chegando muito cedo, né? Às vezes elas não estavam nem em trabalho de parto. E vinham já pro plantão. Claro, e assim, se uma gestante está em casa, está sentindo dor, não sabe o que está acontecendo com ela, e não tem nenhuma assistência, ela tem que ir para o hospital para realmente saber o que é que está acontecendo. Só o que eu via era que as mulheres chegavam sem informação, a família já com ansiedade a mil, ela também, e aí o emocional, ele atrapalha também. O parto, ele é todo trabalhado em hormônios. E aí a adrenalina, ela lá no comecinho, ela não é muito legal. Então, isso atrapalhava, inclusive, o processo de parir dela. Sim. E aí foi quando eu saí da instituição, e aí a gente montou um grupo de parto humanizado, que éramos enfermeiras obstetras, doulas e fisioterapeutas. E aí a gente começou, era uma época que a gente estava militando mesmo, né? Sim. A gente estava na rua, a gente estava na praça, a gente estava falando sobre o parto humanizado. E foi um período... E hoje, assim, 10 anos depois de quando eu comecei, a gente teve um avanço, claro, que ainda temos muito que conquistar. Também acredito que eu também vivo numa bolha, né? Eu sei que tem outras nuances, outros mundos, outros né? segmentos, Exatamente. outras realidades, né? Outras realidades, mas eu acho que tudo começa pelo incentivo. E eu vi a mudança quando o incentivo vem lá de cima, as coisas acontecem mais rápidas. Perfeito. Você disse que iniciou você é enfermeira, não é isso? Sou enfermeira obstetra. Enfermeira obstetra e iniciou a sua vida assim profissional no interior. Foi. Foi isso, vendo qual era o interior?
Era Itapiúna. Itapiúna. É próxima a quê? É próximo a Baturité. Inclusive, o hospital de referência da obstetrícia era em Baturité. Acontecia muito das mulheres chegarem em trabalho de parto, e aí a gente não tinha uma obstetra nesse meu interior, e a gente ia acompanhar essas mulheres na ambulância para Baturité. Fui trabalhar nesse hospital, que era maternidade também. Então foi levando. E aí comecei a observar. A paquerar com exatamente, com a obstetrícia. E quando eu vim para Fortaleza, eu comecei a trabalhar numa instituição que também não era para obstetrícia, mas acabou que surgiu uma vaga na obstetrícia e eu fui para lá. E aí o que me chamava a atenção era como mudava o parto quando eu estava perto, quando essa mulher tinha apoio. Nessa instituição, as mulheres elas ficavam sozinhas, em dieta zero, e elas, quando iam parir, elas tinham que sair andando da cama onde elas estavam para uma sala de parto, que era uma sala cirúrgica, na verdade, né? E aí, quando essas mulheres pariam só, elas tinham um parto ótimo, assim, tranquilo. Quando tinha alguém perto, ela se sentia mais segura. E aí eu comecei a observar, todas me pediam a mão, todas... E eu disse, gente, a gente está fazendo alguma coisa errada, porque quando tem médico, enfermeira, pediatra, é um parto que não é tranquilo, e quando ela está parindo sozinha, é um parto mais tranquilo. Então, a gente está fazendo alguma coisa errada aí, né? E aí eu fui estudar sobre parto humanizado, e aí foi logo no primeiro CIA Parto, que é um simpósio que nesse ano vai estar aqui em Fortaleza, agora em abril. É um simpósio maravilhoso, é um simpósio internacional de parto. E eu fui para o primeiro, e aí eu pesquisando essa minha pesquisa, eu vi que ia ter o primeiro simpósio internacional de parto, que é o CIA Parto, em São Paulo. E aí eu falei com a direção do hospital, eles me pagaram para eu ir. E aí, assim, foi um divisor de águas no meu olhar mesmo. O que foi que você viu de interessante lá? Eu vi que existe um parto respeitoso, onde as mulheres... Claro, sim, a gente falando sobre parto, eu sempre falo, eu não romantizo o parto, né? Dói, e dói legal. Dói bem, né? Mas não é só dor. E aí, lá eu vi que a gente tem métodos de alívio da dor, a gente tem técnicas, a gente se vê como uma interferência já no parto, a humanização do parto, né? Que eu sempre falo dos pilares da humanização, que é o protagonismo da mulher, uma equipe interdisciplinar e medicina baseada em evidência. Então, quando a gente dá informação para essa mulher, quando a gente dá boas informações com medicina baseada em evidência, a gente também devolve o protagonismo para ela. E aí a gente dá para ela ferramentas para que ela escolha, né, a melhor forma de parir, como ela quer, como ela deseja. Apesar de que a gente falando aqui em expectativas sobre o parto, eu vejo muito a gente... ter uma expectativa que o parto vai ser assim, de um jeito, e aí acontece de outro, e isso pode gerar uma frustração ou não. Sim, acontece porque eu imagino, principalmente talvez no primeiro parto, né, que a mulher ela vai com muita, eu não diria, né, ansiedade, que também tem, né, mas expectativa. Isso, né? Expectativa. Que ela vai com expectativa que seja realmente algo muito... algo mágico, um divisor de águas na vida dela, mas que na hora talvez não vai ser exatamente como ela imaginou, né? E a gente conversou aqui, Nirla, com alguns profissionais já, e teve uma médica, a doutora Trícia. Sim. Ela falou algo que eu achei bem interessante. Ela disse assim, que a dor do parto, que você falou, e eu achei bacana que você disse que não romantiza o parto, que dói, né? Não tem como dizer... A dor faz parte. E aí a gente desmistificar que dor é diferente de sofrimento. Sofrimento, exatamente isso. Que ela disse que a dor do parto é a única dor do ser humano que é natural. Que faz parte do processo. Que é uma dor natural. E eu fiquei
intrigado, e na hora ela falando, eu pensando, não, pá, existe outra dor que é natural, e realmente não tem. Não tem. A dor, quando acontece, é porque ela está indicando alguma coisa que está errada. No parto, não. É algo que está ocorrendo de uma maneira correta. Né? Exatamente. Então, eu achei isso interessante. E outra coisa que, conversando com outros profissionais também, as pessoas às vezes esquecem essa dor, né? Super esquecida. Depois que acontece, porque não é só a natureza, dor. A natureza, ela parece que ela é tão, parece não, ela é tão perfeita que ela faz com que a mulher não lembre-se, até porque para ela passar por essa experiência novamente, né? Exatamente. E aí essa dor, depois que passa, quando a criança nasce e ela recebe ali a criança e tudo ocorre bem, parece que é uma sensação para a mulher que também é indescritível, né? Assim, foi até a própria doutora Tícia que disse que via algumas pacientes quando o parto era de vaginal, né, na maneira natural, que a sensação de satisfação depois daquela dor que foi muito intensa, ela parece que era proporcional, assim, a satisfação era proporcional à dor. Assim, o prazer, e é isso mesmo, né? É isso mesmo. A gente, como eu falei, o parto, ele é todo trabalhado em hormônio, né? E a gente trabalha no parto, o que causa dor é a ocitocina, que faz a contração uterina, né? E a ocitocina é o hormônio do amor. Olha aí. Também. Né? A ocitocina, ela tem alguns efeitos, ela tem efeito de bem-estar, mas no parto ela trabalha com as duas coisas, né? Então, eu sempre falo, o parto dói legal, mas não é só dor. Se fosse só dor, a gente não tinha perpetuado essa espécie. A gente tinha parado lá no começo. Bem no início, quando os primeiros tiveram, não, isso aqui não dá certo. Não dá, né? vamos parar por aqui, não deu certo. A gente, né, se bem que tenho dúvida se deu certo ou não, mas... O futuro dirá. Exatamente. Mas aí, e é assim, é proporcional mesmo. Então, por exemplo, se lá no comecinho do trabalho de parto eu tenho uma contração que dura 20 segundos, falando na dor, né? A gente, na hora da contração, a gente libera a ocitocina, que faz a contração uterina, por isso a dor. E logo depois que passa essa ocitocina, a gente libera as nossas betas-endorfinas, que são hormônios de relaxamento. É como se fosse uma analgesia própria. Então, é proporcional. Se eu tenho uma contração de 30 segundos, eu vou ter betas-endorfinas proporcional àquela contração. Mas se eu tenho uma contração de 1 minuto e 10 segundos, eu tenho um mega power relaxamento. Imagina aí, hein? Como diz aqui no Ceará, eu sempre falo para as mulheres, sabe qual é a sensação? De esmurecimento. Esmurecer, você fica esmurecida. Não é bem cearense essa... bem cearense. A sensação é essa, é de querer desmaiar. E aí a importância da informação... Quando eu trabalhava em plantão, tinha algumas mulheres que achavam realmente que iam desmaiar. Porque a sensação é essa, né? Um avalanche de hormônio ali, que às vezes eu já acompanhei parto que as mulheres dormem entre uma contração e outra. Pela aquela sensação, mas é uma sensação de bem-estar. É a analgesia, a nossa analgesia própria. A analgesia que você diz assim, é o fim da dor ou tem alguma coisa com prazer? Não tem dor. Não tem dor. Você tem o pico da contração, depois que ela passa, ela... Não tem dor, mas no intervalo é sem dor e relaxamento. Então existe ainda aquela sensação de bem-estar. Sim. Tem essa sensação. Tem. Então ela fica com um bem-estar tão alto que ela às vezes pode até... Relaxa, dorme. Dormir, esmurecer. O mais difícil, eu sempre falo também que o mais difícil, eu sempre falo que o parto, ele é muito a cabeça também. Sim. Mas não para pensar. Porque eu acho que seria mais fácil se eu dissesse, você tem que parir, aí você tem que resolver isso. Mas o difícil é parar de pensar. É deixar teu corpo trabalhar. Deixa rolar, né? Isso, deixar acontecer naturalmente. E nós, né, a gente tem mania de, principalmente para quem, né, é mais ansiosa nesse mundo, que quer ter o controle, né, da situação. Quer ter o controle, é muito difícil. A gente faz uma analogia como uma onda. Se você vem uma onda e você vai de frente para essa onda, você leva... um caldo. Você leva um caldo. Agora, se você mergulha, fica muito mais fácil você passar deixa por ela. A onda, e quando você deixa a onda lhe levar, né?
Assim, vai ser o pessoal, os surfistas, né? Isso. Eles pegam ali a onda, eles surfam com a onda, eles não surfam contra ela. Exatamente. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Então, você deixar ela dar uma relaxada, deixar a dor vir e ela entender que é natural e aproveitar os momentos Mas de aí também bem-estar. a gente precisa proporcionar esse bem-estar para essa mulher. Então a gente precisa proporcionar que ela esteja segura, que ela esteja com um acompanhante Claro. de confiança dela, que tenha uma ambiência favorável. Já viu o bicho parir? Assim, Já. né? Morei num interior, eu sabia quando uma vaca aí. Filho, ela escolhe um ambiente, né? Incrível. Cachorro, gato, Isso, né? uma gata minha escolheu meu guarda-roupa, inclusive. Pronto. Mas quando tá com a barriga grande e some, tá tendo. Tá A gente em já sabia trabalho de disso. parto. Em trabalho de parto. Então a gente precisa diminuir o neocórtex, né? As coisas pensantes. Ah, sim. Então um animal, quando ele vai parir, ele realmente vai lá pro escurinho, sem ninguém, vai sozinho. A gente tem a inteligência, né, Sim. diferente, mas a gente também precisa de voltar para si, de ficar mais introspectiva. Então a gente precisa Pra essência, né? Voltar pra essência Essa humana. mulher vai parir numa luz grande, um monte de gente falando, vai. Mas a experiência dela vai ser diferente. Então, proporcionar que essa mulher tenha uma ambiência favorável, que ela esteja confortável, que ela esteja segura, que ela saiba o que está acontecendo com ela, que qualquer procedimento que vá acontecer com ela, que ela seja informada, né? esclarecida, que ela tenha a opção, né, se tiver uma opção. E o parto humanizado, eu tinha essa visão antigamente, antes de começar até aqui o podcast, mas depois que eu comecei a conversar com vários profissionais, eu entendi o parto humanizado, ele não necessariamente é o parto natural, né? Assim, não existe partos cesáreos que podem ser humanizados também, né? A gente fala da cesárea, não que seja um parto, né? Mas é uma cesárea e a humanização é o respeito, É o né? respeito, exatamente. A autonomia daquela Que mulher. não é o tipo de parto, e sim a forma com que vai ser conduzido, né? É tipo uma mulher que escolhe com uma cesárea eletiva, né? Que é marcada no dia que ela escolheu, na hora que ela escolheu. Sim. Mas que ela tenha tido todas as informações, né, dos benefícios, dos riscos, e com base nessas informações, e ela escolheu, né, como eu falei, devolver a autonomia para essa mulher, né? Então ela, mesmo com toda a informação, ela escolheu, seguiu que ela, né, o plano de parto. Porque assim, a cesárea, ela salva muitas vidas, né? Assim, sim, graças a Deus nós temos a cesárea. Ela tem isso que não existia antigamente, Isso. E aí morriam muitas pessoas, e tantas filhos quanto mães, né? Sim. E a cesárea hoje está aí. Só que acabou, e isso foi aqui também, conversando, o índice de parto cesárea é bem maior do que o parto natural, né? Muito. E no Brasil, E não necessariamente precisa ser, porque nem todos os partos são a indicação de cesárea. Sim. Temos poucas indicações reais exatamente, de cesárea. Exatamente. Né? Existe muito mito que hoje em dia, por exemplo, há pouco tempo, né, foi instituído que a cesárea eletiva ela só podia ser feita a partir das 39 semanas. E aí o que quer dizer? As mulheres não entram em trabalho de parto, mas uma mulher do primeiro filho, com 37, com 38 semanas, geralmente um primeiro filho vai para as 40. Se eu tiro esse bebê com 38, eu não vou dar oportunidade para essa mulher entrar em trabalho de parto, né? E aí agora, né, há pouco tempo foi instituído que essa cesárea ela só podia ser a partir das 39 semanas. Olha aí. Né? Então, e informação. Eu acho que informação, mesmo que eu escolha, eu tenho amigas que escolheram cesárea depois de toda boa informação, mas eu sempre falo, geralmente um parto ele tem, né?
existe parto a jato, que a gente fala? Existe. Eu já acompanhei parto de 1 hora entre começar a sentir dor e parir. Você disse que tinha parto dentro da ambulância, né? Sim, eu já peguei bebê aqui em Fortaleza, em frente ao Macro, na BR. Foi mesmo? Dentro do carro, em frente ao Rio Mar. Olha aí. Bebês, quando querem nascer... Saiu e entrou no shopping já para fazer as compras do enxoval e tudo. Ali é o shopping, vou sair agora. Vamos lá. Então, assim, mesmo que elas escolham uma cesárea letiva, que elas entrem em trabalho de parto, né? Que elas percebam que o bebê está pronto para nascer. Então, assim, começar a sentir umas dorzinhas, se tá a cesárea marcada, pronto. Mas, Nirla, o que é que tu acha que é essa avalanche, assim, de mulheres querendo cesárea? Porque hoje existe muita informação, né? Assim, a gente vive num mundo de informação ali na palma da sua mão, você consegue ver. E os próprios profissionais. Acredito que alguns são mais incisivos nessa questão de, olha, parto natural e tal, mas no final das contas, quem escolhe é a mulher, né? Sim. É a gestante que vai decidir. Mas assim, Com dependendo... base no que Claro, ela, né? No que foi trazido para ela. Mas, por exemplo, se o médico vê que, olha, a criança está em uma posição ou alguma coisa que realmente vai correr um risco para a mãe ou para o bebê se for natural, né? Não tem como teria que ser cesárea. Aí tudo bem. Mas quando tá tudo ok, tudo normal, tudo bonitinho, tudo correndo, e a mulher opta por cesárea, que é a grande maioria que está acontecendo. O que é que você acha por que está acontecendo isso hoje, assim? Sim. Tem até um estudo que no começo da gestação, a maioria querem parto normal. E aí, no decorrer do processo, elas optam pela cesariana. Eu acho que vem muito do que foi dito para essa mulher, né? As coisas, às vezes, não é dito de forma direta, mas é uma coisinha ali que fica uma pulguinha atrás da orelha. É o medo da dor, assim, o pessoal fala da o dor. medo da dor, mas assim, o bebê tá grande, né? Vai aguentar mesmo, rapaz, isso aí? No ultrassom, a cabeça tá grande, né? Cabeção, né? E aí também tem as mães que passaram por processos muito traumáticos de parto, né? Ficaram só, tomaram ocitocina na veia, o sorinho de força, então vem de partos traumáticos que diziam, para que você vai passar por isso, por esse sofrimento? Quando eu trabalhava nessa instituição, eu via as mães pedindo assim, minha filha está sofrendo muito, não deixa sofrer, porque o que elas passaram foi esse processo. O sofrimento, né? Que é diferente da dor que se sente. Que é diferente da dor. E aí a gente tem, hoje, né, a procura está sendo muito maior por um parto normal do que era. Tá acontecendo isso? Tá, a gente está vindo num que eu acho que é um caminho sem volta. Boa. Que só tende a crescer, mas claro, no Brasil ainda eu acho que é o segundo maior cesárea, né? Isso. Olha aí. E assim, antigamente era parto natural sempre, né? Assim, quando não existia a cirurgia de cesárea e tudo, nos interiores, era parto natural. Esse parto natural não necessariamente seria humanizado, né? Porque ninguém sabe como era mas em comparação aos dias atuais, a forma com que se lidava, porque as pessoas nasciam, né? Sim. Cresceu e a população cresceu, morria gente, Sim. Morria também no parto, mas o pessoal nascia, crescia, tinha famílias, e a minha avó teve 14 filhos. Assim. A minha avó, uma avó minha teve 13, né? Olha aí, era competição de quem tinha mais filho naquela época. Nunca menstruou. 14 filhos, era assim, direto. Nascia um, já tinha outro. E isso não era uma coisa incomum. E as pessoas nasciam. Naquela época era parto, poderia se dizer que seria um parto humanizado, porque a família participava, né? Não participava, sim. Não, os homens... Não, a família normalmente ia... as mulheres, na verdade, né? As mulheres participavam. O pai ficava lá na sala fumando, esperando. Exatamente. Com os amigos e hoje bebendo. Os pais participam muito. Estão lá, né? Estão lá. E aí, quando eu faço as consultas de pré-natal, e aí sempre, né? Eu não vou aguentar,
eu vou desmaiar, eu vou, não sei o que é que eu faço. E aí eu sempre falo, vocês se surpreendem, nos surpreendem muito, porque é novo para eles, né? Eles não têm referência de quem estava no parto da mulher. Não tem um amigo que estava no parto, o pai não estava durante o parto, não tem ninguém tá dizendo assim, não, cara, foi assim, foi assim, tal. é normal, tudo bem, né? Então é a coisa do outro mundo, ele não, é diferente que ele não tá ali no processo de gestar, né, de parir. E antigamente, eles eram excluídos mesmo, né? Era um processo mais feminino de uma mesmo. parteira, De né? uma parteira, da irmã, da mãe, tá ali participando. Humanizado, eu não sei se era, seria, né? né? Se podemos chamar assim, exatamente, né? Mas era era um evento feminino, né? Isso. E eu acho que um evento feminino, quando uma mulher cuida da outra, eu acho que a nossa empatia com a outra, eu acho que isso torna um parto. Ou ela tinha parido, né? Estava ali ajudando. Que era a mãe, a parteira, a irmã e tal. E ali aquele evento eu acho que era. Eu acho que era. Eu diria que era mais era um real. ritual. Um ritual. É um ritual. Era um ritual. Que foi tirado, né? Com a, vamos dizer assim... Era um evento familiar mesmo, a evolução né? da ciência e levando os partos para dentro dos hospitais, né? As coisas foram... Acabou que virou por questão de segurança, assim, entre aspas, né? Mas você, dentro de um hospital as pessoas se sentem mais seguras, né? Porque lá tem todo um aparato. E não naquele período não existia isso. Né? A gente fala até a questão do hospital, é uma coisa tão forte que as pessoas nem morrem mais em casa. As pessoas morriam em casa. Morriam né? em casa, né, cara? E aí na tranquilidade do lar. Hoje é no hospital. Né? Hoje não tem. Né? Difícil. As pessoas ficam lá. Vão para o hospital doente, aí lá ficam e de lá já vão. Pois é. O nascimento, a morte, é tudo um evento agora hospitalar. Hospitalar é incrível, é verdade. Como eu não sei se isso é bom ou ruim para a humanidade. Você vai avançando, né? Eu não sei até que ponto isso é uma evolução positiva, porque as pessoas dizem assim, não, Graça, mas tudo tem que evoluir. Mas a gente até já comentou isso aqui em outro podcast, mas coisas ruins também evoluem, né? Exatamente. Doença evolui, o câncer evoluiu para óbito, né? Então, assim, então, não necessariamente uma evolução significa que isso está sendo positivo para a sociedade. Assim, não, eu acho, eu não acompanho o parto domiciliar, sou super a favor, super incentivo, mas um parto hospitalar, ele pode ter a família perto. A gente acompanha mulheres que, claro, para aquelas, porque tem mulheres que querem ficar sozinhas, ela, o esposo, o companheiro, a companheira, mas tem mulheres que querem a família inteira. Os 80 mais chegados. E tá tudo bem pra ela. Sim. E é um evento familiar. Tá o pai, tá a mãe, tá a avó. Assim como tá o outro décadas filho. atrás, Exatamente. Né? Como era um evento, um ritual. Não é porque é hospitalar que tem que ser frio, né? Aí fala mais uma vez da ambiência. Sim. Então, a gente pode ter, como a gente tem hoje, né? Alguns hospitais com boas práticas do parto e do nascimento. Perfeito. E, assim, em relação antigamente, que antes era uma parteira e as pessoas ali auxiliando. Hoje existe uma equipe multidisciplinar. E essa equipe é formada por quantas pessoas? Essa equipe é formada infinita além. Para o alto e avante. Exatamente. Hoje, eu faço parte de uma equipe que são médicos obstetras e enfermeiras obstetras. É uma equipe que a gente fala, uma equipe técnica, né? Então, quando ela contrata esse pacote. E aí, a gente pode ter uma fisioterapeuta, a gente pode ter uma doula. A doula, ela é de livre escolha dessa mulher, né? Sim. Ela é com quem ela se identifica, porque tem aí um aspecto emocional também, né? Precisa desse vínculo também com a doula. Então, ela pode ter fotógrafa, ela pode ter fisioterapeuta, ela pode ter doula, ela pode ter acupunturista. O que ela puder bancar também. Né? Isso, né?
a equipe, ela é composta, e aí cada equipe vai ter sua estrutura. Eu faço parte de uma equipe de médicos e enfermeiras obstetras. Certo, perfeito. E esse acompanhamento, ele não é apenas no parto, né? Não, ele já começa vem desde o no início, pré-natal. no pré-natal. Isso. Pronto. E aí, é quando a gente fala de boas informações, né? Informações de qualidade, com medicina baseada em evidência. Sim. E aí, nós temos tem as consultas médicas e as consultas com as enfermeiras obstetras também. A gente fala sobre parto e tudo o que envolve o parto, as fases, o que é que você vai sentir, como é que o bebê, né, desce, como é o colo, enfim. A gente fala sobre plano de parto, né? E no plano de parto está incluso a cesárea, está incluso o plano A, o plano B, o plano C, as intervenções, Boa. o que pode acontecer, o que não pode acontecer, os sinais de alerta. Se acontecer isso, a gente tem um plano B. Então, a gente vai falar sobre justamente essas expectativas. Quando as gestantes chegam, a primeira pergunta que eu faço é: como foi o processo de chegar aqui? A busca pelo teu parto normal, humanizado. Qual a expectativa que você tem? Eu quero um parto rápido. Claro, todas elas querem um parto humanizado, normal, por conta da recuperação, né? E por ser normal, né? Um processo natural, né? Elas entendem que isso tanto fazem bem para ela quanto para o bebê. Sim. Mas todas querem um parto rápido, que não sinta muita dor. Não sinta dor. Quem é que quer nesse quero sentido? 3 horas de parto. Mas, por favor, termina logo aí. Exatamente. Que vai nascer antes, não vai chegar nas 40 semanas, e eu digo logo. Aí eu sempre pergunto a DPP, que é a data provável do parto. Sim. A data provável do parto, ela é um meio termo. Então, ela pode ser depois e ela pode ser antes. E aí eu falo, é dia 1º de março. Mas vai nascer antes. Aí eu disse, todas falam que vão nascer antes. A expectativa e a realidade, né? E a primeira pergunta que eu faço é essa. Qual a tua expectativa? Como foi esse processo de tu buscar? E muitas dizem que os hormônios traíram, né? Que sempre pensou em cesárea, que nunca pensou em trabalho normal. Mas aí no e aí decorrer... engravidou, e aí começou a ler, começou a se informar, viu que era melhor para ela, melhor para o bebê. E aí começou a busca. Mas eu vi, a minha memória não vai me ajudar. Mas foi aqui também, falaram que tem uma substância de quando o bebê passa pelo canal, ali pela vagina, que ele só recebe essa substância se for por ali. O cesárea, ele não recebe essa substância. Não, porque vai passar pela flora, né? Sim, da vaginal. Pronto, era essa flora mesmo, exatamente. Que aí ele recebe, e já tentaram de todo jeito que... tem algumas coisas que colocam um gás na vagina e o bebê e passa no bebê. Mas não tem o mesmo impacto não tem o do mesmo que impacto. Saindo direto ali da flora vaginal, exatamente, que ali são cheios de bactérias boas, né? E que protegem aquele bebê e vão... E é diferente de você sair e pegar uma flora do hospital. Do hospital, né? Então, assim, a natureza pensando em tudo, né? Já lhe preparando para a vida, né? Exatamente. Tem que passar por ali, vamos né? se imunizar aqui logo, que a vida não é fácil. Não, exatamente. Aí, o ser humano tá certo, a tecnologia ela é boa para muitas coisas, mas eu não sei, tem coisas que acaba que vai afastando a gente E não dá para ser igual à natureza. A gente tenta, mas não tem como. Não dá. Não O tem processo, o nome é um parto normal e a gente fala da cesariana, mas a cesariana é uma cirurgia de médio porte, potencialmente contaminada. Então, a gente fala tanto nela, foi tão banalizado, que às vezes dá a impressão que a gente tem um zíper na barriga, que a gente já vai abrir o zíper, tira o bebê e fecha. E não é assim. E é tão banalizado mesmo, como você falou, que às vezes a mulher esquece que é uma cirurgia, né? É uma cirurgia. Ela pergunta, você já passou por alguma cirurgia? Não. Não, só a cesárea. Não, tem certeza que não quer passar? Pai, não, mais próximo foi a cesárea. Só uma cesárea, uma coisinha bem, que se vão 7 camadas para chegar no útero. Né? É uma cirurgia. É um pós-operatório meio pesado, né? E aí as pessoas, também no pós, elas se cobram muito de estar bem logo, depois de uma cirurgia. Não dá, né? Elas querem estar, não, eu tô bem, eu já tô dirigindo.
Eu sempre falo, é uma cirurgia, né? Se cuide, sim. né? Não é porque... E aí a gente fala que a gente tem muita informação, mas a gente também tem muita pressão social, né? Informação demais e cobrança demais, né? Informações ruins, né? Tipo, um cartaz da amamentação, sim, voltando para as consultas de pré-natal, a gente inclui a amamentação também nessa consulta de pré-natal. Ah, bacana. Então é pré, mas a amamentação é pós, né? Seria Isso, mais ou menos depois do... gente... Você acompanha ela aprender a colocar o leite ali e tudo. Eu sou consultora de amamentação também, e sou acupunturista também. Então, o que eu observava é que eu estava indo apagar incêndio. Essa mulher estava já prestes de abandonar a amamentação. Então, eu comecei a incluir a consulta de amamentação no pré-natal, porque às vezes você se prepara super para o parto, só que o bebê nasce. E aí? E agora? E agora? O que é que eu faço com esse menino chorando, né? E aí você saber o que tá correto, o que não tá, a hora de pedir ajuda, porque a amamentação também tem muitos mitos, né? Que é assim mesmo, dói, sangra, você tem que passar por... E não é assim. Tem que sofrer, né? Não, e não é assim, você não tem que sofrer. Não, né? Tem um incômodo ali, né? Claro, deve ter, mas é um ritual, né? Um processo que vai... E você falou uma coisa interessante, que é a pessoa se prepara para o parto, né? Pronto, tudo bonitinho ali para o parto. Mas realmente existe a questão de que quando nasce, a pessoa vai ter que entender. E aí é que tá a questão, você vai ter que entender que agora tem uma pessoa ali com ela direto, né? E que não tá mais dentro dela, né? Vai estar ali. E assim, a gente, né, ama, mas a gente não conhece aquele bebê. Não conhece. Né? E a expectativa que eu tenho desse bebê, né? Como é que também vai ser? de um puerpério, que também meus hormônios estão todos doidos. O parto, ele é um evento muito grande na uma mulher. O corpo muda. E assim, é de uma hora para outra, né? Ela tá totalmente cheia. E aí, no segundo depois, o corpo tem que voltar ao normal, né? Então, imagina... E não volta normal assim, de uma hora para outra. Demora bastante. Mas voltar ao normal que eu digo, ele pronto, saiu, então agora é só você. Não, e você lidar com tudo aquilo. Você vai lidar com aquela pessoa que você não é mais. Sim. Né? A pessoa que era aquela... Não tinha filho, não tinha uma responsabilidade, não tinha uma pessoa totalmente dependente dela, com todos os hormônios loucos, com o corpo totalmente mudado, um bebê que chora. Que quer estar perto da mãe. Faz suas necessidades, chora, tem que se alimentar, você tem que amamentar. E aí a gente tem... o baby blues, depressão pós-parto. Eu falo que é o puerpério. Puerpério. Porque eu passei por 2 e é difícil. É difícil. Não, eu conversei com uma psicóloga que ela falou que tem um período, né? E aí, a partir daquele período, quando você passa, você tem que começar a se preocupar se você ainda continua com essas oscilações de humor, né? Tem o período que ele tá lá descrito no livro, 42 dias, 42 dias, exatamente. Até 42 dias você vai passando por essas oscilações. Mas o puerpério, ele não é fechado. O puerpério pode durar anos. É mesmo? Emocionalmente, você se curar, né? Se você passar por esse processo... vai muito mais de você do que 42, tudo muda. Não muda, né? Assim. Se você não estiver bem, não vai mudar. 42 dias e aí de uma hora para outra eu vou estar... Passou. Exatamente, né? Não é assim, né? Então o puerpério também tem o nosso puerpério emocional. E aí a gente vai lidar com ele e vai levar o tempo que for necessário. E eu vou dizer, viu? Isso eu vendo empiricamente, assim, as pessoas, e também aqui, quando eu converso aqui com os profissionais, acredito eu que com essas redes sociais, que a gente é uma nova vida, né, que a gente está vivendo com essa... E uma vida bem que não condiz com a realidade. Isso, exatamente, que a gente não sabe exatamente o que é real, o que não é, existe um... E aí,
o nível de comparação que já existia no ser humano, que sempre existiu, Sim. mas você se comparava ali com pessoas próximas a você, né? Sua amiga, sua Hoje vizinha. você se compara com a Virgínia, que teve o filho e vai pro terceiro agora, né? Acho que tem. Pro terceiro. Não, eu não sigo mais nenhuma pessoa que foge da minha realidade. Pronto. Não dá. Eu acompanhava uma blogueira que ela, né, falava sobre Prada, Gucci, Olha né? aí. Eu disse, gente, eu tô aqui na Renner, C&A, não tem como... Não tem. Tá, Aí tá a chegando lá ainda Virgínia, a não. gente já comentou aqui no podcast, ela vai lá e deu um avião de presente pro marido dela. E ela vai pro terceiro filho e quando tem a criança, o corpo parece que é como se ela não tivesse tido, né? Assim, então ela vive disso, ela posta, então... Ela vende isso, na verdade. Ela vende né? isso. Ela A vende... vida dela é essa. Ela tem não estou dizendo que é errado ou certo. Estou dizendo que as pessoas se comparam com isso em um ambiente onde não tem como você se comparar, né? Cada realidade é uma realidade, cada vida é uma vida. Só que as redes sociais, a rede social trouxe isso muito forte. Muito forte. Tirou de um meio limitado que se tinha antigamente, você se comparava com a cunhada, com a irmã, com uma prima, uma pessoa do trabalho. Agora não, você se compara com pessoas do mundo todo e que têm realidades diferentes. Você acha que vem impactando isso, Nirla, na vida dessas mulheres que você acompanha tanto, né? Conhece tantas mulheres. Muito. Eu acompanhei uma gestante agora que eu fui pro pós-parto dela, na amamentação. E ela tava com um checklist. Meu bebê, tal dia eu tenho que fazer isso, ele tem que fazer isso. Então, era assim, metas para um bebê. Foi mesmo. Metas e metas e metas. Porque ela vive, né? O que ela consome é informações que tal dia o bebê vai passar por isso, e tal mês o bebê tem que fazer isso. Claro, a gente vai ter um acompanhamento dessa criança, desse bebê, vai com o pediatra, mas não tem como eu estabelecer uma meta para todos, né? A questão E para bebê, né, cara? Para um bebezinho, né? A questão do corpo é muito forte, né? Muito forte. E aí, falando da amamentação, era um cartaz com a mulher linda, maravilhosa, com escovada e tal, com o bebê amamentando, e assim... Coisa mais bonita. E aí era um incentivo à amamentação, né? Amamentem seus você filhos. Vai ficar assim, linda, né? escovada. Você vai ficar linda aqui. E aí, se a gente for numa mulher puérpera, ela tá descabelada, com olheira aqui, não tá arrumada. Sim. E não é a realidade. Não é a realidade. E aí, quando você tá passando por esse processo, o que é que você pensa? Todo mundo tá feliz, todo mundo tá bem, menos eu. É verdade. Então, qual é o problema? Sou eu. Né? E aí, aí vem a culpa, aí vem todas as mazelas que podem acontecer. As mazelas que podem acontecer. Emocionais. Né, emocionais. Eu digo por mim, tipo, eu seguia um monte de gente. Você não segue mais, Não sigo mais. Ninguém que foge da minha realidade. Radical. Assim, radical. Radicalizou. Não, porque, tipo, numas férias, tá todo mundo na Bahia, tá todo mundo viajando, e só eu que não tô. Aí você começa a dizer, eu tenho que viajar também, eu tenho que... Não, eu não tenho que nada. Que vida é essa, rapaz? Mas é isso mesmo. Você vê as pessoas viajam, então você olha assim, meu Deus, mas como é que ela tem tanto dinheiro para viajar, né? Como é que consegue tempo para fazer isso? Como é que consegue... E você não sabe a vida das pessoas, o problema é isso. E quando você conhece pessoas que trabalham com internet, que vendem esses... E você vê que a realidade não é assim, ninguém vai postar que tá infeliz. Não vai, né? Não vai. Só se der like, só se for uma coisa assim. A gente só posta. Né, tem até assim, quer me ver feia? Vai na minha casa, né? Aqui na internet eu vou botar um filtro. Mas eu acho que todo mundo sabe disso, sabia? Eu acho que todo mundo sabe que a vida das pessoas que tá ali, ela não é perfeita. Só que isso consome você. Mas isso fica ali, fica, né? Fica uma consome, cara. Consome, sabe assim, consome você. E eu acho que nesse período de gravidez, que já é a gestação
já é um período, como você falou, né? De um turbilhão de hormônios, né? Assim, cheio de todo de mundo quer dar um mudança. palpite, né? E todo mundo já dando palpite ali, tudo. E a comparação. Poxa, a barriga tá pequena, né? Ixi, mas não sei o quê. Comparar a barriga. Compara a barriga, né, cara? É uma coisa. Quando meu filho nasceu, eu lembro. De parto também. O parto, vai fazer cesárea. Vai ser normal. Se for corajosa. normal, bicho, corajosa. E a dor não precisa mais fazer isso, não. Se for cesárea, rapaz, não sei o quê. Então, assim, há uma comparação que é, eu diria. Cruel. É cruel, pronto, esse é o cruel. termo, é cruel. Se as pessoas soubessem como é cruel, elas não fariam, sabe assim? Salvo quando a pessoa vai pedir uma opinião, né? Se for pedir uma opinião, aí você dá. Mas se não for, eu lembro quando meu filho nasceu, existe uma. Teve um momento que eu disse assim, rapaz, não tem condições, porque se ele estava engateando, só que alguma criança já andou. O fulano andou em tantos meses. Será que ele tá com algum problema? E eu ia pro pediatra, e o pediatra disse que tava tudo ok, tudo bem, tudo bem. Mas o fulano... Mas o menino andou já com 5 dias, ele tá andando e correndo. Aí o menino anda, então vamos comprar um andar já, vamos levar no ortopedista, meu Deus, aí não fala. Não, com 1 ano não falou, mas a fulana já conta de 1 a 10. Rapaz, aí eu... Inglês. E hebraico. Aí eu, meu Deus. E começou essas comparações, eu até brincava assim, quando chegava até a mim, era bom a gente não ir no fonoaudiólogo, porque o fulano já tá andando e não sei o que. Eu disse, pai, vamos fazer o seguinte. Você passa isso pro filho. Não, aí eu cheguei, dei uma cortada e disse assim, ó, vamos fazer o seguinte, a fulana já tá falando e o Miguel não tá falando ainda, pois é bora ir no médico e fazer alguma operação para crescer, porque o Miguel é maior que ela. Olha aí. Então, assim, a comparação, ela... É como você falou, ela é cruel. Eu revirei meu filho ao avesso. Meu filho, ele... Depois de 1 ano, ele ficou magrinho. Até hoje ele é magro. Sim. Mas ele era bem magro. E as pessoas, todo mundo... Eu fiz todos os tipos de exame. Até que eu cheguei no exame que ele tinha que passar 24 horas com uma sonda. Numa criança de 2 anos... E aí eu disse, chega. Tá o bom. menino não era doente, não tinha, porque você tem que... Aí vem a medicina baseada em evidência. Era o biotipo dele. Eu ouvi o pediatra. Eu ia lá pra pediatra, a pediatra mostrava tudo bonitinho. Tem aquele, o percentil, né? Não sei o que e tal, que você olha, tá tudo na média, tudo direitinho. Ele é alto, assim, já ele nasceu grande. Mas ele não tá fora do limite da altura dele. Então, tá tudo normal. Só que as outras pessoas, porque fulano fazia isso, e eu fico pensando, rapaz, será que isso acontece em toda gestação, em todo menino que nasce, em toda coisa que... Eu sempre falo, nessas consultas de pré-natal, a gente tem mais tempo, nós enfermeiras, obstetras, a gente tem mais tempo, a gente passa... E aí a gente, da amamentação, eu falo sobre os palpites. E do parto também, né? Porque, assim, engravidou, vai ter sempre uma pessoa que vai chegar com uma história triste, né? Pesada para essa mulher. A amamentação também. Eu disse, a primeira coisa que a gente tem que fazer é cara de alface. Então, assim, vamos já incorporando. Não é hora de militar. A gente está passando por esse processo de gestar, de parir, de amamentar. Então, não é hora de militar ainda. Defender, brigar. Ainda. Depois a gente milita, depois que né? os hormônios voltarem para a caixinha. Tudo bem, aí a gente vai militar. Sim. Mas é aprender a fazer cara de alface mesmo. Ai, tu tem que fazer isso. Ai, vou fazer. Vou fazer. Vou fazer hoje à noite. Tá isso mesmo. E aí entra por aqui. Tenha profissionais que você confia. Sim. Né? Eu acho super importante. E aí a gente volta ali na segurança, quando você tem uma equipe de apoio, né? Quando você confia nos profissionais ou numa instituição, enfim, ter confiança e saber que pode contar com aquela pessoa é fundamental. Então tenha bons profissionais. Pronto. E siga esses profissionais. O resto você vai dizer, vou fazer. Não faz. Cara de alface. Cara de alface. Eu faço, você tá certo, é verdade. Hoje à noite. Vou fazer isso agora, hoje à noite. Se você não tivesse aqui, eu já tava fazendo. Tem que ser, tem que ser nessa linha. Logo embora, né? Tem que ser nessa linha. E fica um recado aqui para se você tá acompanhando alguém que tá gestando ou teve filho agora, não fala, né? Não. Fica pra você. Se pedir opinião, aí você vai lá e dá a opinião. Porque realmente, se você não tem nada a acrescentar,
as pessoas, realmente esse momento é para quem tá passando ali o dia a dia, porque você tá dentro de uma casa com filho, com uma mudança que ocorreu na casa, uma pessoa de fora falar alguma coisa. É um pouco desagradável. E aí a gente, um recadinho é ótimo, Ah, né? deixa Vamos seu dar uns recadinho. recadinhos, né? Deixei o recadinho. Visita. A mulher acabou de parir, tá com um bebezinho, processo de amamentação ainda. Sim. Espera Aguarda, um pouquinho, né? Deixa essa mulher Aguarda. estar bem para receber, porque às vezes a mulher não tá bem para receber, nem tá bem nem para ela, quanto mais para Imagino pros receber outros, né? uma visita, Tem que se né? escovar, né? Pra ser a mãe que... Quer fazer é. alguma coisa, manda um bolo, manda um voucher, Pix, manda um Pix. manda um Pix, uma fralda, manda um voucher de uma massagem, manda um café da manhã, que ela vai Boa. ser, ela vai amar. Pronto, é nessa linha. Quando meu filho nasceu, foi na pandemia, foi 2020. Ótimo, que não tinha ninguém para visitar, né? Aí que ninguém visitou mesmo. Mas aí já era de menos, né? Porque não podia não tinha rede de apoios, nada. Foi uma coisa assim, foi bem complicada. Os filhos do Covid, né? Eu trabalhei, né? Não Na parei época, de trabalhar. E eu tenho uma doença autoimune. Na época eu tinha muito medo, você não sabia o que ia acontecer. Eu ia trabalhar, gente. Meu Deus. Paramentada. Não parei. Os partos não paravam. Ao contrário, né? Tem muitos bebês, né? Nasceu muita gente. E eu lembro que foi uma coisa assim meio... E para essas mulheres, a gente até tentou fazer algumas filmagens desse processo, porque para elas a segurança daquele bebê naquele processo no hospital, por exemplo, era o mínimo de profissionais. Não tinha ninguém. Era no parto no hoje, parto, que a gente vai. Obstetra, enfermeira obstetra, doula. Não. Era só o obstetra porque tem a obstetra, era o mínimo de apoio. profissionais. Eram dois médicos, ela. Foi no auge do... Foi no dia 24 de abril de 2020. Foi no pico. No pico. No pico da pandemia. E o medo de vocês? E naquela época que a gente não tinha muita informação ainda. Hoje a gente entende o que aconteceu. Mas na época era tudo assim, todo dia era a gente estava lavando saco de arroz, né? Era nesse período que a gente não lockdown. Era lockdown, era tudo fechado. Eu lembro, assim, no quarto, quando a gente nasceu, as enfermeiras e os profissionais entravam lá do jeito que você falou aí, só o olho para fora. A gente lá, quando a gente saiu do hospital, não sei se tu já assistiu aquele The Walking Dead, parecia aquela cena do The Walking Dead de ninguém, aquela Dom Luiz, foi ali na gastroclínica. A gente volta pela Dom Luiz, né? Não tinha... Imagina, a Dom Luiz no sábado, era sábado, 11 horas da manhã, voltando para casa. Ninguém, nem um carro. Não tinha um carro. Quando você viu um carro, era uma ambulância. Eu vi porque, assim, a gente continuou trabalhando. Sim. Inclusive, um bebê nasceu no carro, em frente ao macro, a BR sem ninguém. Era Como é que era 10 horas da noite, não tinha na BR nada. Com a BR não tem nada. E a gente super tranquilo, né? Porque se fosse agora, a gente ia estar morrendo de medo, mas... era o Walking Dead mesmo. Era, aquela coisa assim foi muito impactante, mas enfim, passou, graças a Deus. Deu tudo certo. A gente está se encaminhando pro final da nossa conversa. Queria deixar aqui o seu Instagram, que a Renata falar pra gentileza, Renata. O Instagram é Nirla Montezuma. Isso. Nirla Montezuma, tudo junto. Isso, Nirla Montezuma. Tudo junto. @Nirla Montezuma. A gente vai deixar aqui também. Nirla, você quer deixar mais alguma observação, alguma coisa que a gente não tenha comentado aqui? Eu acho que eu acho que foi super pertinente a gente falar sobre o que falar para essa mulher, né? Se você tiver uma opinião e ela não perguntar, você não precisa falar, né? Coisas boas. Essa mulher está passando por um processo que às vezes pode ser difícil, às vezes pode ser não tão difícil, mas é um processo, né? Com medos, com ansiedades. Então, oferecer só coisas boas. Coisas boas, é verdade. A gente fala aqui de parto humanizado, né? A humanização do parto. Mas a humanização também vem de gente de fora, né? Isso, né? Não é só o momento do parto em si, né? As pessoas que não vão participar diretamente do parto, elas podem deixar a coisa mais leve, né? Podem deixar... Tem empatia por isso. Tem empatia por esse momento. Aí deixa não só o parto, mas
eu acredito que a experiência toda humanizada, né? Isso. E um ponto que você falou que eu acho importante a gente ressaltar aqui, não romantizar, Não. né? As pessoas pensam que o parto humanizado é a perfeição, tudo não. As coisas não ocorrem. Você tem que entender uma coisa. A gente faz um plano de parto, pronto. né? A gente vê as expectativas dessa mulher, a gente e a gente conversa sobre isso. Aqui tem as nossas expectativas, aqui tem algumas coisas que podem acontecer, algumas intervenções que são às vezes benéficas, né? Então ser falado para elas, né? Ter que cutucar aquela ferida, né? Cutucar, vamos mais aqui, vamos. E se não acontecer rápido? Isso, pronto. Né? E se não for um parto normal? Se por acaso for para uma cesárea? E aí, né? E aí diga que sim, o máximo que você puder planejar, ok. Mas nunca esquecer que você não vai ter o controle sobre a situação. Né? Você não tem o controle e eu acredito que quando você relaxa, as coisas fluem melhor. Sim, né? O corpo trabalha melhor deixa o corpo trabalhar, né? E aí que entra a questão da confiança nos profissionais. Porque quando você deixa o corpo trabalhar, tendo a segurança da pessoa que está lhe acompanhando, que é uma pessoa da sua família próxima a você lhe acompanhando, e profissionais com que você já vem trabalhando de um certo tempo e que você confia, então relaxe, né? Deixa a vida levar, né? Nesse momento, deixa o parto acontecer naturalmente, deixa as coisas acontecerem naturalmente. E aí o parto se torna não apenas um processo, mas uma experiência. É um ritual. Realmente um ritual. Como foi-se um dia, né? Isso, e é um ritual, e é super satisfatório. E fora as inúmeros benefícios, tanto para você quanto para o seu bebê. Perfeito, Nila, perfeito. Pois, Nila, muito obrigado. Viu? Obrigada eu. Obrigado mesmo. Eu sei que a dor do parto é ruim, mas a gente tem que partir. Exato, a dor do parto é grande, mas a gente precisa partir. Uma piadinha, né? pra gente finalizar. Pois, Nila, muito obrigado mesmo pelas suas informações. Obrigada a você. Tá bom? E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado também. Esse foi mais um episódio do podcast Fala Go. É um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará. Saúde e paz para todos nós e até a próxima, se Deus quiser.